Bom dia, espero que esteja tudo bem com você. Domingão, gostoso, solzinho, não tá nem muito quente, nem muito frio, né? Uma temperatura gostosa. E nessa manhã, vamos continuar aqui tendo nosso tempo, nosso devocional e aprender um pouco mais da palavra, né? Porque é isso que nos fortalece, que nos ajuda na caminhada, ajuda nas dificuldades, também nos ajuda a ser gratos nas vitórias. Então, que nós possamos estar com o coração aberto para aprender, né? Um pouco mais. E eu queria dividir com vocês algo da palavra que tem a ver com a gente resistir àquilo que Deus tem para nossa vida. E eu quero falar de um profeta que ele sabia de forma clara qual que era o propósito dele, o chamado dele, ele era um profeta. E só que teve um momento que ele resolveu resistir aquilo que o chamado dele. Deus falou para ele ir para um lugar e ele resistiu, ele não quis ir para aquele lugar que Deus falou para ele ir. Não quis entregar aquilo que Deus falou para ele entregar. E muitas das vezes nós sofremos porque resistimos àquilo que Deus tem, os planos que Deus tem para nossa vida, a gente resiste. A gente fala que não é o tempo, a gente fala que a gente é muito jovem para poder ficar buscando a Deus, esse negócio de ficar orando, lendo a Bíblia, de ficar assim, sem poder curtir a vida, como a gente diz, né? Como jovem, curtir a vida. E na verdade, isso acaba trazendo o quê? Sofrimentos para nós, porque nós resistimos. A gente, com a nossa conduta de fugir, né? Na verdade, a gente foge, né? A gente vai fugindo. Deus quer nos encontrar e a gente bate a porta na cara dele, a gente foge. Fala, não entra aqui não. Agora não. Não é o tempo. Né? E muitas das vezes a gente quer o quê? Vir. Aí a gente acaba vindo. Como que a gente vem para encontrar com Deus? Sempre sofrendo, né? A gente não consegue vir porque você tá feliz, que você entendeu que você precisa dele. Não, a gente tem que vir na dor para ele. E foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas conhecia Deus, ele já tinha um relacionamento com Deus, mas às vezes assim, mesmo nós temos um relacionamento com Deus, muitas das vezes a gente resiste àquilo que são os planos de Deus para nossa vida. Porque nós fazemos planos. Eu quero isso para mim. Eu tô na casa de Deus, mas eu quero isso. Eu quero estar em tal área. Eu quero trabalhar, servir ao Senhor em tal área. Eu quero servir ao Senhor no louvor. E o Senhor não te chamou para isso. Te chamou para social, para cuidar de pessoas, né, para ser um capelão, para ir levar a palavra para o doente, para aquele que está encarcerado. E você quer o louvor, e você fica resistindo ao plano que Deus tem para você, ao chamado que Deus tem, porque Deus tem para todo mundo, ele tem a área, geralmente não é aquilo que a gente quer, né? Não é aquilo que a gente quer. Então, e aí a gente acaba sofrendo. Por quê? Porque a gente resiste. E pior do que isso, a gente resiste e a gente atrapalha as outras pessoas que estão junto com a gente. Causa transtorno na vida dos outros que estão junto com a gente. Que estão debaixo, às vezes, da nossa
da nossa liderança. Porque assim, se eu tenho um líder que tá fugindo do propósito que Deus tem para ele, Deus tá falando assim, filho, vai para esse caminho, faça dessa forma, daí ele pega e faz diferente, todo mundo que tá debaixo da liderança dele vai sofrer. A mesma coisa dentro de uma empresa. Eu tenho o dono da empresa, aí ele chama o gerente lá para poder ajudar ele na administração. Aí ele dá uma instrução, olha, tem que ser dessa forma que você tem que conduzir os funcionários, tem que fazer dessa forma. Aí ele vai, da cabeça dele, ele muda o plano. Ele faz diferente do que o dono da empresa falou que tem que fazer. Vai dar certo? Não vai dar certo. Ele vai causar problema para a empresa e problema para aquelas pessoas que trabalham ali. Porque elas não vão prosperar, as coisas não vão acontecer do jeito que tem para acontecer. E acaba o quê? Vão acabar tendo sofrimento. Às vezes vai ter que fechar a empresa, dependendo da situação. Vamos ter que cortar alguns funcionários, vamos ter que fazer um corte, vamos ter que reduzir custos aqui. Aí tal benefício a gente não vai mais fornecer por um tempo por conta disso. Então, dentro de uma família, né, que a gente não respeita quem é a autoridade, se inverte os papéis ali dentro da casa, também vai sofrer. Vai sofrer, porque a mulher foi criada com um propósito, tem um propósito dentro do casamento, e o marido tem outro propósito. E às vezes se inverte esses valores, essas posições. E o que vai acontecer? Sofrimento para a família. Os filhos vão sofrer, quem vai sofrer? Por conta disso. Então, às vezes o Senhor, ele tá querendo, você tá orando e falando assim, ai Senhor, eu tô com essa dificuldade financeira. Você tá lá orando, você não falou para ninguém. Você e Deus falou para Deus. Deus, eu preciso de uma provisão. Eu tô precisando pagar isso e eu não tenho de onde tirar. Eu tenho pessoas para me pagar, a pessoa não me paga. Ou eu fiz um serviço, ainda não recebi na data. A pessoa falou que vai ser outra data e eu tenho que pagar isso hoje. E aí você coloca lá para Deus aquela necessidade. E aí vem alguém e fala assim, poxa, eu tava lá e aí fiquei tão incomodada, não sei se é a sua necessidade, não sei o que tá acontecendo, mas tô te entregando isso. Aí a pessoa vem, entrega para você o valor lá da sua conta de luz que vai cortar. E aí você pega, em vez de você ficar, nossa, que benção, Deus respondeu minha oração, porque a pessoa não sabia. Aí você pega e fala assim, não, tá tudo bem, não tô precisando de nada. Pronto, perdeu. Eu tinha um médico, eu tratava com um médico, e aí agora não tenho mais condição de estar pagando, né? Porque a minha condição financeira não me permite eu continuar esse tratamento, tal. E você clama a Deus, Senhor, eu preciso de continuar esse tratamento. Como que eu vou continuar esse tratamento? Aí vem um profissional e fala assim, ó, eu vou... Ou aquele mesmo profissional resolve assim, ver que você está precisando e fala assim, olha, eu não costumo fazer isso, mas eu vou abrir uma exceção aqui e vou te tratar sem cobrar. Quando você tiver condições, você volta, você paga. Aí você fica assim, em vez de falar assim, que bênção, que legal, Deus respondeu a minha oração. Puxa, não vou parar meu tratamento. Aí você, não, imagina. E depois, como que vai ser? E se eu não arrumar um emprego? E se? Perdeu a benção. Perdeu a benção. Que nem o cara que tava lá, desesperado, para morrer afogado no mar, e ele queria que o próprio Deus descesse para salvar ele. Aí o Senhor mandou helicóptero, mandou
barco, mandou tudo. Ele falou, não, Deus vai me livrar, Deus vai me livrar. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus usa pessoas para nos levar na direção correta. Deus usa pessoas para abrir portas. E aí você resiste. Você resiste aqui. A bênção. A gente tem a capacidade de resistir até as bênçãos de Deus na nossa vida. Aí você ora por um emprego. O Senhor abre a porta do emprego para você. Olha, eu quero assim, que eu quero um horário que dê, porque eu quero ir para a igreja, Senhor. Eu quero ter um tempo ali, eu não quero deixar de ir para tua casa, de ter esse tempo de comunhão com as pessoas. Porque a gente tem o nosso tempo com Deus sozinho, individual. Mas, quando a gente está unido com outras pessoas, por isso que existe a igreja. Quando a gente está unido com outras pessoas, a gente se fortalece. É tipo assim, meu, você tá meio fraquinho, então o outro irmão aqui. Aí tá aqui, tem outro aqui para te carregar. Entendeu? E aí você vai crescendo, vai se fortalecendo. Se ficar sozinho, você não vai crescer. Você não vai crescer e ficar dentro da sua casa. Você tem que ter alguém que vá ser autoridade espiritual sobre a sua vida, que vai orar por você, que vai te acompanhar, que vai te ajudar, né? Então, ouvir a palavra é bênção, tudo. Mas a gente também precisa ter alguém que venha nos direcionar. Que venha orar por nós, que venha nos direcionar, nos dar instrução. Então, por isso que existe a igreja, por isso que existe um líder, por isso que existe o padre, existe o pastor, existe o ancião, né? Existe aquele líder ali daquela comunidade. Por quê? Para poder te direcionar. E quando a gente também resiste, a gente resiste também o quê? A correção. A gente não aceita ser corrigido. Você vê o filho que não aceita corrigido, ele é rebelde, certo? Ele vai dar problema. Um funcionário que é advertido de alguma coisa e ele não aceita ser corrigido, ele não aceita, ele vai dar problema. Ele vai dar problema. Aquela pessoa que tá lá, aquele seu liderado lá no seu departamento, que seja dentro da igreja ou na empresa, se ele não ouve as suas instruções, se ele se ele resiste, ele pode até não concordar e falar, olha, eu acho melhor assim. Ele pode dar a opinião dele, ninguém é proibido de dar opinião, mas a gente tem que entender que a gente está debaixo de autoridade. Aí você vai orar para que Deus toque, muda. Se aquilo que você falou for o certo, mais certo do que o seu líder está falando, você vai colocar diante de Deus. Aí vai incomodar ele, falando, não, você tinha razão. Dessa forma é melhor. Entendeu? Porque se você for desobediente, lascou, filho, você vai sofrer. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Um filho desobediente sofre, é um filho que sofre, que ele não aceita a correção. Né? Então, você que é funcionário, você sempre, nunca aceita estar debaixo da ordem. Você vai sofrer, vai ser aquela pessoa que não para em empresa nenhuma. Não vai parar. Porque você não aceita ser corrigido, você não aceita ordens. Mas você é um liderado, se você é liderado, você tem que estar debaixo de ordem. Ainda que você não concorde. Aí você não para em lugar nenhum. Aí por isso tem aquelas pessoas que não param em empresa nenhuma. Ah, não dá certo. Não dá, por quê? Por conta que não aceita estar debaixo de autoridade. E eu sinto te informar. A nossa vida é regida por autoridade. Sempre vai ter alguém acima de você. Sempre. Sempre. Se a gente não respeitar a autoridade, a gente não vai crescer em nada na nossa vida. Em nenhuma área da nossa vida a gente vai crescer. Então, voltando ao Jonas. Jonas era um profeta e eu quero até encurtar na história só para chegar na parte certa. E o Senhor falar para ele ir para Nínive. Falar para o povo lá se consertar, dar uma ordem lá para ele. Aí, só que
Jonas, ele não gostava daquele povo. Aquele povo era um povo ruim. Era um povo que maltratava os hebreus, o povo de Deus. Então, ele era contra, ele não aceitava ter que ir lá falar com eles. Então, ele falou assim, simplesmente, eu não vou. Foi fugir. Ou seja, resistiu àquela ordem. E comprou uma passagem para outro lugar, para Tarsis. Aí, o que aconteceu? Deus mandou um sinalzinho para ele de que estava tudo errado. E começou a agitar aquele barco lá, ficou aquele navio, né? Ficou aquele mal revolto, tal, todo mundo desesperado, pessoal com medo, né? E Jonas foi lá pro porão dormir. E aquele vulco acontecendo. E aí começaram a falar pro outro, invoca o teu Deus aí pra ver se ele dá uma direção pra gente de como que a gente vai sair dessa situação. A gente vai morrer aqui. E aí eles lançaram sorte lá e caiu sobre Jonas. E aí falou pra Jonas, me fala fala pra gente por que tá acontecendo esse mal? De onde você vem? Aí ele pega e fala, eu sou hebreu, temo ao Senhor. E aí fala assim, mas por que você fez? Porque ele já tinha falado pro povo, eu tô aqui porque eu tô fugindo de Deus. E aí é a parte que o cara tá falando com vocês, que ele disse assim, aí eles falaram assim, então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabiam que os homens que fugiram diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram, então Jonas 1, do 11 ao 17, que eu vou ler para vocês. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E aí, olha o que aconteceu. Ele viu, entendeu que estava acontecendo todo aquele terror pro povo por conta da atitude dele. Porque ele estava resistindo à vontade de Deus para a vida dele, que era para ele ir lá para Nínive. E ainda por cima, cessou esse mar, tiraram ele de lá, e toda aquela tempestade, aquele rebuliço acabou. E aí Deus ainda teve misericórdia que preparou esse grande peixe, que a gente fala para as crianças, né? A gente fala que é uma baleia, um grande peixe. E ele fica lá 3 dias e 3 noites. E nesse peixinho lindo, ele vai para onde? No lugar que Deus falou para ele ir. Aí, quer dizer, ele teve que passar por tormenta, pro povo lá quase morrer por conta dele. Ainda bem que ele se tocou, porque senão, porque os povos clamaram, gente, senhor, você vai derramar sangue inocente? A gente não tem culpa da atitude dele. E aí, Jonas se ligou, falou, não, o problema sou eu, então me joga no mar. E ainda Deus teve misericórdia, não deixou ele morrer lá no mar, poderia ter deixado. Mas ainda deu mais uma chance para ele. Para ele poder... você tá entendendo agora o que eu quero dizer? Pare de resistir. Então Deus está falando para nós nessa manhã. Pare de resistir. Não sei o que está acontecendo, o que
que Deus tem falado para você, que Deus tem usado para falar com você em alguma situação na tua vida, em alguma área da sua vida. Mas você está sofrendo porque você está resistindo. Você está resistindo. Então pare de resistir aquilo que Deus tem para você. Pare de resistir. Deus sempre tem o melhor para nós. Às vezes a gente não entende, mas Ele sempre tem o melhor. Né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes para nós não é, porque a gente, principalmente quando a gente não compreende, né, os propósitos de Deus. Mas pode ter certeza que depois você vai compreender, vai falar, realmente era o melhor. E eu estava resistindo, e eu estava perdendo a oportunidade por besteira. Perdendo a oportunidade de me curar, perdendo a oportunidade de estar nessa... de trabalhar, de ter um emprego abençoado. E porque eu estava resistindo. Tava perdendo oportunidades por resistir. Então, pare de resistir. Deixa Deus agir na sua vida. Seja aberto. Não faça que nem Jonas, que fechou o coração, endureceu o coração para a vontade de Deus. Abra o seu coração para que Ele possa ser Senhor da sua vida, para que Ele possa te ajudar nessa caminhada, porque sozinho a gente não vai conseguir mesmo. Sozinho a gente não se liberta de vício, sozinho a gente não consegue. Sem Ele a gente não consegue nada. Então, nesse domingo, que eu desejo que você tenha um domingo abençoado, que você possa pensar nisso. Pare de resistir. Para poder viver os sonhos, os planos que Deus tem para tua vida, para tua casa, para tua família, para o teu ministério. Então, não resista àquilo que Deus tem para você. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Se essa palavra falou com você, ou você pensou em alguém quando estava ouvindo esse vídeo, que você compartilhe com outras pessoas. E até amanhã. Obrigada.